Imagine um lugar onde a própria vida parece desafiar a lógica. Um ambiente inóspito, sem uma gota de água à vista, sob um sol escaldante que derrete a paisagem, ou talvez nas profundezas escuras e geladas de um oceano, onde a pressão esmagadora poderia achatar um submarino. Ou ainda pense em uma geleira impiedosa, com ventos cortantes e temperaturas que congelam o sangue em segundos. Nesses cenários extremos, a maioria das formas de vida simplesmente não existiria, sucumbindo à brutalidade dos elementos. Mas a natureza, em sua infinita e surpreendente sabedoria, encontra um caminho. Ela molda, adapta e, incrivelmente, permite que a vida não apenas persista, mas prospere. Prepare-se para uma jornada fascinante, onde desvendaremos os segredos dos verdadeiros mestres da resiliência, 10 animais que desafiam todas as expectativas e prosperam onde nenhum outro conseguiria. Suas histórias são um testemunho da força inabalável da evolução e da capacidade da vida de se reinventar. Mas o que exatamente define um ambiente como impossível? Não estamos falando apenas de um dia quente de verão ou uma noite fria de inverno. Estamos nos referindo a condições que vão muito além dos limites da tolerância da maioria das espécies. Temperaturas extremas que variam do congelamento absoluto ao calor escaldante, pressões abissais que aniquilam estruturas rígidas, ausência completa de luz solar, escassez quase total de recursos essenciais como água e alimento, e até mesmo a presença de substâncias tóxicas em concentrações letais. O que permite a uma criatura não apenas sobreviver, mas florescer em condições que aniquilariam a maioria das espécies. É uma questão que intriga cientistas e nos convida a repensar o que sabemos sobre os limites da vida. Cada um dos animais que vamos explorar neste vídeo é uma prova viva de que, com as adaptações certas, a vida pode se manifestar de maneiras espetaculares em locais que parecem saídos da ficção científica. Do mais minúsculo e quase invisível ao colossal e majestoso, suas histórias são um testemunho vivo da engenhosidade da vida na Terra. Eles nos mostram que a evolução é uma força criativa inesgotável, capaz de forjar soluções brilhantes para os desafios mais severos. Veremos como algumas criaturas desenvolveram mecanismos fisiológicos incríveis, alterando seu metabolismo, a composição de seus corpos ou a forma como interagem com o ambiente. Outras aperfeiçoaram comportamentos sociais complexos ou estratégias de caça e alimentação que lhes garantem um lugar nos ecossistemas mais improváveis. A cada descoberta, você perceberá que a vida é muito mais diversificada e tenaz do que poderíamos imaginar. Esses sobreviventes não são apenas curiosidades biológicas. Eles são exemplos de persistência, inovação e da incrível capacidade de adaptação que reside no cerne de cada ser vivo. Antes de mergulharmos fundo nessas histórias de superação, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas explorações sobre os mistérios da natureza. E nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo conteúdo tão fascinante quanto este. A seguir, vamos conhecer o primeiro de nossos campeões da sobrevivência, um ser tão pequeno que mal podemos vê-lo, mas que é, sem dúvida, um dos mais resistentes do planeta. Das alturas cósmicas, mergulhamos nas profundezas abissais com o peixe-caracol de Mariana. Imagine viver na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, onde a pressão é equivalente a 1000 elefantes sobre o teto de um carro. A maioria dos peixes seria esmagada instantaneamente. Mas o peixe-caracol de Mariana não só sobrevive, como prospera. Sua adaptação principal reside na sua estrutura corporal. Ele é quase inteiramente gelatinoso. Seu esqueleto é flexível e seus órgãos internos são protegidos por uma substância que impede
a cristalização da água sob tamanha pressão. Além disso, suas células possuem uma alta concentração de osmolitos, moléculas que protegem as proteínas do colapso. Ele simplesmente não tem as bolsas de ar que seriam fatais em tal ambiente, e sua carne mole permite que a pressão seja distribuída uniformemente. É a prova viva de que a maciez pode ser a maior força. Voltando à superfície, mas para outro extremo, encontramos o lagarto monitor do deserto. No calor escaldante dos desertos australianos e africanos, onde as temperaturas do solo podem ultrapassar os 60 graus e a água é um luxo raro, este réptil desenvolveu estratégias impressionantes. Para evitar o superaquecimento, ele é um mestre em regular sua temperatura corporal, alternando entre a sombra e o sol, e cavando tocas profundas para escapar do calor do meio-dia. Mas sua adaptação mais notável para a escassez de água é a capacidade de absorver umidade através de sua pele. Sim, ele pode absorver água de uma superfície úmida, como areia molhada, diretamente para o seu corpo. Além disso, seus rins são extremamente eficientes na retenção de líquidos, produzindo uma urina altamente concentrada. O lagarto monitor do deserto nos mostra que até mesmo as mais pequenas gotas de água podem ser a chave para a sobrevivência. Em um contraste gélido, o pinguim imperador reina supremo no coração do inverno antártico, com temperaturas que podem cair abaixo de 60 graus e ventos de mais de 200 km/h. Este é um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Como eles sobrevivem? Com uma combinação de adaptações fisiológicas e comportamentais. Sua pelagem densa, composta por 4 camadas de penas curtas e rígidas, atua como um isolante térmico quase perfeito, retendo uma camada de ar quente junto ao corpo. Abaixo da pele, uma espessa camada de gordura fornece energia e isolamento adicional. Mas a verdadeira maravilha é seu comportamento social. Os pinguins imperadores se agrupam em formações densas, revezando-se nas extremidades para compartilhar o calor e proteger os ovos chocados pelos machos em seus pés por meses, em completa escuridão e frio. Essa colaboração é a chave para a vida em um mundo congelado. Descendo novamente, mas desta vez para o interior da Terra e para as profundezas oceânicas, encontramos as bactérias termofílicas e outros extremófilos. Estes micro-organismos são os verdadeiros pioneiros da vida, prosperando em ambientes que seriam tóxicos ou letais para quase qualquer outro ser vivo. Em fontes hidrotermais submarinas, onde a água ferve a mais de 100 graus e é rica em compostos sulfurosos tóxicos, ou em piscinas ácidas de vulcões, esses seres microscópicos não apenas sobrevivem, mas prosperam. Eles possuem enzimas e proteínas especializadas que mantêm sua estrutura e função em temperaturas extremas e pHs ácidos ou alcalinos. Sua existência nas profundezas sem luz solar, usando a quimiossíntese para converter compostos inorgânicos em energia, oferece uma janela para como a vida pode ter surgido na Terra e sugere a possibilidade de vida em outros planetas com condições igualmente extremas. Eles são a prova de que a vida encontra um caminho, mesmo nos cantos mais improváveis e hostis. O camelo, por sua vez, é o arquiteto da sobrevivência no deserto. Um verdadeiro oásis ambulante. Sua corcova, ao contrário do mito popular, armazena gordura, não água, mas essa gordura pode ser metabolizada para produzir água e energia quando necessário. Mais impressionante é sua capacidade de tolerar uma variação de temperatura corporal de até 6 graus sem transpirar, conservando preciosos fluidos. Seus rins são mestres na reciclagem, produzindo uma urina extremamente concentrada, e suas narinas especializadas retêm a umidade do ar exalado.
Em um feito fisiológico espantoso, um camelo desidratado pode beber até 100 litros de água em poucos minutos, repondo rapidamente seus níveis, sem sofrer o choque osmótico que mataria outros mamíferos. Ele é a encarnação da eficiência hídrica. Nas gélidas águas do Ártico, onde icebergs flutuam e a temperatura pode cair abaixo de zero, o polvo do Ártico desafia a morte por congelamento. Como este molusco de corpo mole consegue evitar que seus fluidos corporais se transformem em cristais de gelo letais? A resposta reside em seu sangue. O polvo do Ártico produz proteínas anticongelantes que atuam como anticongelante natural, impedindo a formação de cristais de gelo em suas células. Além disso, seu metabolismo é adaptado para funcionar eficientemente em baixas temperaturas, permitindo-lhe caçar e sobreviver em um ambiente que, para a maioria dos seres vivos, seria uma tumba gelada. Sua pele, com células especializadas, também permite uma camuflagem instantânea, uma vantagem crucial em águas tão claras e frias. De volta aos desertos, o rato-canguru nos apresenta uma solução ainda mais radical para a escassez de água. Ele simplesmente não bebe água. Toda a umidade de que necessita é obtida através de seu metabolismo, que processa os carboidratos e gorduras presentes nas sementes que come, produzindo água como subproduto. Seus rins são tão eficientes que podem concentrar a urina a uma taxa 5 vezes maior que a dos humanos, e ele perde quase nenhuma água através das fezes. Além disso, ele passa o dia em tocas subterrâneas, onde a temperatura é mais amena e a umidade é maior, emergindo apenas à noite para se alimentar. O rato-canguru demonstra que, com as adaptações certas, a vida pode se desvincular completamente da necessidade de fontes diretas de água. No vasto e implacável oceano aberto, a cobra do mar de barriga amarela vive uma existência completamente pelágica, sem nunca encostar em terra. Esta é a única espécie de cobra marinha que habita exclusivamente a superfície do oceano, flutuando com as correntes. Sua adaptação à vida em água salgada é notável. Possui glândulas de sal especializadas sob a língua para excretar o excesso de sal, e sua pele é capaz de absorver oxigênio diretamente da água, permitindo-lhe permanecer submersa por longos períodos. Seu corpo achatado e sua cauda em forma de remo a tornam uma nadadora eficiente, caçando peixes em um ambiente sem árvores ou tocas para se esconder. Ela é um exemplo da vida que se adapta a um domínio sem fronteiras terrestres. E, finalmente, nas profundezas abissais, longe de qualquer raio de sol, vive o verme-tubo gigante, a Riftia pachyptila. Sem boca, sem sistema digestivo, este ser extraordinário, que pode atingir mais de 2 metros de comprimento, prospera em fontes hidrotermais submarinas. Sua sobrevivência depende de uma simbiose com bactérias quimiosintéticas que vivem dentro de um órgão especializado, o trofossomo. Essas bactérias convertem os produtos químicos tóxicos liberados pelas fontes hidrotermais, como sulfeto de hidrogênio, em energia orgânica, alimentando o verme. É uma forma de vida que desafia a premissa de que a luz solar é a fonte primária de energia para a vida na Terra. O verme-tubo gigante é um universo de vida autossuficiente, onde a cooperação entre espécies minúsculas e gigantes define a existência. Cada um desses 10 animais é uma solução brilhante para um problema aparentemente insolúvel. Eles são a personificação da engenhosidade da evolução, que através de milhões de anos de seleção natural, moldou a vida para se adaptar a qualquer nicho, por mais inóspito que ele possa parecer. Do minúsculo tardígrado, que desafia o próprio tempo e espaço, ao verme-tubo gigante, que prospera na escuridão tóxica do fundo do oceano, a vida encontra um caminho. O que podemos aprender com esses mestres da resiliência?
Eles nos ensinam sobre a incrível capacidade de adaptação, sobre a persistência diante das adversidades mais extremas. Suas histórias são um lembrete de que, mesmo nas situações mais desfavoráveis,